Pessoal, olha só esses dois comentários. Perdi um amigo, parou, pois sua esposa fugiu com a filha, deixando um vazio enorme, mesmo com decisão judicial só a favor dele. Aí o outro falou uma coisa que eu concordo completamente e se conecta com o vídeo. Entendo a situação dele, mas ao desistir, ele a fez feliz, completa e realizada. Ela atingiu o seu objetivo. Como vocês podem perceber, o comentário ele é autoexplicativo. Se uma mulher está tentando te punir usando a filha e você pratica a autoimolação, o autossacrifício, você está basicamente presenteando essa mulher com tudo aquilo que ela mais deseja, que é te ver emocionalmente destruído, eliminado do caminho e com monopólio total sobre a criança ou sobre os bens, como a gente vai ver no caso do cara da casa de frango. É duro dizer isso? É. Mas você jamais deve desistir, por mais que a dor seja lancinante. Porque quando você desiste, você reforça a narrativa dela, não tem alguém para dar o contraponto, tudo que ela fala é o que vai predominar, afinal de contas, você partiu dessa para melhor. E recentemente a gente viu o caso do Eli Pinheiro, dono do restaurante Frango na Brasa, que também não suportou a dor da medida protetiva e da traição. Tudo maquiavelicamente calculado. Ele gravou um vídeo expondo tudo o que aconteceu, eu até queria veicular no canal, mas eu fiz um teste, eu tenho um canal secundário, eu coloquei o vídeo lá e como esperado deu restrição de idade e é arriscado inclusive o vídeo cair. Aí eu vou deixar aqui no final para você poder ver o vídeo, né? Infelizmente a gente não pode correr esse risco, que é uma coisa um pouco pesada, né? É um sofrimento muito pesado e mesmo que a gente esteja aqui incentivando você a viver, a resistir, as políticas do YouTube são um pouco sensíveis quanto a esse tema. No vídeo, o cara deixa claro o sofrimento, o sentimento de injustiça e, na visão dele, eu discordo, a ausência de saída. Aí, pouco depois de publicar o vídeo, o cara joga o carro em alta velocidade contra uma estrutura na rodovia, lá em Cuiabá, e, infelizmente, virou notícia de internet. E é por isso que eu tô vindo aqui mandar um papo reto para você, que perdeu as esperanças e que tá no limite. Porque eu tô observando muita gente, mas muita gente, em grupo e página de direito dos homens e alienação parental, gente desesperançada, desolada, em profundo desalento, gente que perdeu o filho, foi condenado sem chance de defesa, alguns cumpriram pena na prisão por crimes que não cometeram por causa desse feminismo monstruoso que dominou e aparelhou completamente o Estado brasileiro e além, né, que isso não é um fenômeno que está acontecendo só no Brasil. E vocês viram no início, às vezes o pai vence, né, vence, igual tem no documentário A Morte Inventada, o pai vence na justiça, mas a mulher não cumpre, não deixa ver, não deixa mesmo, e a justiça não faz nada. Então pra que serve justiça? A não ser punir o homem de bem. Pra que serve? Porque o cara ganha, mas mesmo ganhando, o juiz não assina lá pra ir fazer a busca e apreensão da criança, porque não quer traumatizar a criança. E ficar com uma mãe ruim não traumatiza a criança? E o pai, que anos de batalha judicial para vencer, vence nominalmente, mas na prática não traumatiza o pai? A justiça não é para fazer valer o bem? Ou pelo menos não é isso que ela deveria tentar fazer, cumprir o seu papel? Olha, eu vou dar aqui algumas indiretas para alguns homens que eu tô vendo aí em páginas de alienação parental, comentando coisas abertamente na internet, querendo praticar uma espécie de autossacrifício radical para chamar a atenção das autoridades, para fortalecer a causa. E deixa eu te falar um negócio, isso já foi feito lá fora. O cara ateou fogo no próprio corpo, dentro de um tribunal, numa vara de família. E você sabe o que aconteceu? Nada. Não virou notícia nacional, circulou marginalmente em páginas sobre o direito dos homens, foi ignorado pelo sistema, pela imprensa e pela militância. E você sabe o que acontece quando o homem pratica o autossacrifício? As feministas ainda vão falar que é culpa do machismo estrutural. Nunca vão levar em consideração o sofrimento do homem na vara de família. O que acontece com a cabeça do cara que perde casa, que perde filho, né? Que é afastado do lar por causa de medida protetiva falsa, que vê o filho que ele cuidou com tanto carinho odiando por causa da alienação parental. Isso não é culpa do machismo. Não é culpa do machismo, é culpa desse sistema, que é, acima de tudo, feminista. Se você pratica autoimolação, você fortalece a narrativa feminista. Se você pratica truculência contra o outro, também. Afinal de contas, o outro que vira estatística vai fortalecer a ideia de que os homens são opressores. O que eu estou dizendo com isso tudo?
Caminhos extremos contra você ou contra o outro não funcionam, não é solução, piora o problema. Você vai jogar sua vida fora no momento de desespero, achando que o seu presente é o seu futuro eterno. E a vida dá voltas, né? O mundo não gira, ele capota. Então, respira fundo, pratica um pouco de estoicismo, não faça bobagem. Eu sei que tem muita gente nesse canal no auge do desespero, mas não faça besteira, que o tempo é o senhor de tudo. Mas vamos lá, eu não vou ser hipócrita. Tem muito cara pagando pensão, já perdeu casa, já perdeu liberdade, não consegue uma revisional, tá na pobreza, perdeu o emprego e a pensão não reduz, e o cara, sem ver o filho, não tem a motivação. Porque o cara quer pagar pensão para ele poder ver o filho. Ó, eu quero fazer meu papel de pai, eu vou dar o dinheiro, mas eu quero ver o meu filho, nem que seja de 15 em 15 dias. E não consegue. E a pensão vira uma maneira de você ficar cutucando o dedo na ferida. Nesses casos eu entendo que o cara possa se enveredar por caminhos um pouco mais extremos. Se você já está no limite, segue esse conselho que eu vou te dar, que ele já foi aplicado por gente, inclusive aqui do canal, gente que eu conheço pessoalmente, dá certo e você não vai cometer atitudes das quais você pode se arrepender depois, tá? Você que me acompanha, que me segue, inscrito, é praticamente um amigo, um querido, porque você está me dando o que você tem de melhor, o seu maior ativo, que é o seu tempo. Então, truculência não é o caminho. Você está no limite, não tolera mais, quer agir de uma maneira mais radical, pratique a desobediência civil. A desobediência civil, Turreau falava, a gente vai falar um pouquinho de Turreau hoje, todos os seres humanos têm direito de se rebelar contra leis injustas, governos tiranos e contra injustiças, mesmo que seja pelo caminho da paz, né? E eu vou ler umas frases aqui para vocês. Eu gosto muito das ideias de Turreau, porque embora fosse um contexto que não tivesse a ver com questões de gênero, paternidade, né, tinha mais a ver com questão de impostos e guerras, e as frases são atemporais. Se você pegar qualquer homem na vara de família, sofrendo, injustiçado, e apresentar essas frases que eu vou ler para vocês agora, vai fazer sentido para ele. Porque as frases de Turreau são brado retumbante contra toda e qualquer espécie de injustiça, contra a menor minoria que existe, que é o indivíduo, que é o cidadão. Mas afinal de contas, o que Turreau falou e que você pode tirar de lição? Ele falou o seguinte: homens honestos, devido ao seu apreço pela justiça, tornam-se frequentemente agentes da injustiça. A lei nunca foi parâmetro para nada. Ela não se preocupa com aquilo que é justo e nem com aquilo que é moral, mas só com politicagem, com voto, com dinheiro, com financiamento. Sob um governo que prende injustamente, o lugar de um homem justo também é na cadeia. Mais uma frase de Turreau. A desobediência é o pilar da liberdade. Os obedientes serão escravos. Mais uma. Acredito que devemos primeiro ser homens, e então súditos. O melhor governo é aquele que governa menos. Isso se junta com o quê? Com aquela frase de Cícero que diz que o excesso de leis é o presságio, né? É aquilo que vem pregressamente ao colapso do império. Quando vem um monte de lei, mostra que o Estado já está desorganizado. O excesso de leis não serve para moralizar, né? Ou colocar as coisas no eixo. Ao contrário, esse tanto de lei ele serve para tiranizar, destruir família, políticas eleitoreiras, não representa mudança positiva. E a última frase, que é uma das que eu mais gosto, ele diz o seguinte: leis injustas existem. Devemos obedecê-las até triunfarmos ou transgredi-las desde já? Então, se todo homem injustiçado praticasse a desobediência civil, a gente ia aumentar o custo para o Estado, ia superlotar as cadeias e ia forçar a outra parte a ceder, porque muitas dessas mulheres precisam da pensão alimentícia, mas elas estão colocando o desejo de vingança, né, muitas vezes acima do bem-estar dos filhos e até mesmo do dinheiro. Sim, tem mulher que prefere ficar sem o dinheiro, mas não deixa o pai ver, porque a vingança está acima até mesmo das conquistas materiais espúrias e legítimas, é a vingança, tá? E você, mulher que está me assistindo, não estou falando que toda mulher faz isso, eu estou falando de casos específicos. Um cara perdeu a vida agora, juntou mulher e um amante, sacaneou o cara, humilhou o cara, e vocês vão ver no vídeo, o cara falou: eu não acredito na justiça. Essa justiça brasileira, ela é desmoralizada, ninguém acredita nela, só defende gente que não vale nada, só defende bandido e gente que não presta, enquanto pune, com punho de ferro, o pai de família, que só quer ver o próprio filho.
Bom, até aqui foi só teoria, conselho, blá 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 de internet. Vamos pro campo prático. Você é pai alienado, já foi preso, foi acusado de crimes hediondos, sem ter feito nada, condenado unicamente com base na palavra da mulher. Vamos ver qual que é a estratégia? Tudo depende da sua condição econômica, profissional, tá? Da sua capacidade financeira e da sua coragem. Trabalha de carteira assinada, tem pensão descontada em folha, é freelancer, é autônomo. Tudo vai depender. Não existe uma receita pronta. Você tem bens no seu nome que podem ser penhorados? Está devendo porque perdeu o emprego ou está devendo porque a vara revisional não anda na mesma velocidade da vara de execução e você está sendo preso porque não consegue pagar o valor antigo, você não tem mais o mesmo emprego? Você tem um imóvel e está prestes a perder o imóvel por execução de pensão alimentícia igual o Carlinhos Mendigo? Você está conseguindo trabalhar? Não está? Entrou em depressão? Analisa tudo isso, tudo. Agora olha só, se o Carlinhos Mendigo, sabendo que ele ia perder a casa, ele estava devendo valores astronômicos, sabendo que ia perder a casa, se ele tivesse vendido a casa e comprado uma Kombi ou um motorhome, ele não ia precisar pagar aluguel. Pode ser penhorado? Pode, mas é muito mais difícil de localizar. Vai perder a casa, vende a casa, entra na OLX, compra um motorhome, paga um valor de 100, 150 reais de um estacionamento, você tem sua casa ali, irrastreável, não é localizável, não tem contrato, e é seu, dificilmente você vai perder. Não vai poder ficar rodando com ela por aí, porque parou em blitz, né, você pode ir preso em caso de uma dívida que está sendo impossível de pagar. Poxa, se não quer um motorhome, vende e compra casa em uma comunidade. Não sobe oficial de justiça. Eu já moro em comunidade, tá? 2 no Rio de Janeiro. Não é tão perigoso quanto se fala. Você não vai ser morto por traficante. Ninguém vai encher o seu saco. Não tem assalto. Realmente, tem coisas ruins? Tem. Mas para você que tá no fundo do poço, não faça igual Eli. Sua vida é preciosa, meu amigo. Eu tô aqui para te dar esperança. Não é para você, pai qualquer. É pro cara que tá no fundo do poço. E eu tô dando uma alternativa que é extrema, mas sem você violar a sua vida ou a do outro. Vida sua ou do próximo. Quem tira é só Deus. A gente não, tá? Em comunidades, muitas vezes, você não, na maioria das vezes, não precisa de contrato. Você vai pagar o calção ali 1 ou 2 meses, só, além do valor do aluguel. Para você ser pego, a pessoa tem que te dar o endereço exato para a polícia. Muitas comunidades é um nome de um beco, mas é um monte de beco com o mesmo nome. Nenhum oficial de justiça vai bater de casa em casa. Você vive uma vida normal. Pode passear, pode sair da comunidade, pode ir lá na praia do Flamengo, se você mora na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Tranquilo, pode pegar metrô. Você só não pode ficar andando de moto, que para muito em blitz, e vai pegar só transporte público. Pensa comigo, qual foi a última vez que você tomou uma geral de um policial? A última vez que eu tomei geral de um policial tem mais de 20 anos. Mais de 20. Se eu tivesse nessa situação agora, eu ia ficar 20 anos sem ser pego pelo Estado corrupto que está prendendo homens inocentes. Então, meus amigos, eu estou te falando, eu já fiz vários vídeos sobre desobediência civil, já aconselhei homens que estavam no fundo do poço e praticaram uma desobediência civil. Eu estou te falando coisa que eu já vi acontecer e dá certo. Você achar que é o fim, porque você vai ser preso porque está desempregado, né? Você achar que esse é o seu fim, sorria, meu amigo, você está no Brasil, você não está na China, onde tem câmera de segurança em cada esquina, tecnologia de ponta, o cara que está foragido vai escanear o rosto dele, a polícia vai lá e te pega. No Brasil é muito difícil isso acontecer. Então aqui tem muita injustiça, mas você consegue fugir das garras do Estado. Aí eu te pergunto sinceramente, você acha justo o cara que ganhava 5 mil reais, ele perde o emprego, ele tá pagando agora, em vez de 1.000 reais de pensão, ele continua pagando 500. Ele continua pagando. Ele não abandonou o filho. Mas ele não pode mais pagar 1.000, ele perdeu o emprego. A justiça, sabendo disso, prende o cara, igual aconteceu com o caso do Dado Dolabella. Se você quer fugir da justiça, você não é covarde, você é corajoso, que está enfrentando esse leviatã monstruoso, que é o Estado que é criminoso, que está violando o direito dos homens e das crianças, diariamente. Aí eu te pergunto, o cara que colocou fogo em si próprio, numa vara de família, mudou alguma coisa? Só perdeu a vida. E deu a gratificação para a ex-mulher, que queria ver o cara no fundo do poço a todo custo. Esse Eli perdeu a vida, construiu um negócio dele, podia ter batalhado na justiça, podia perder a casa? Podia, mas tinha a vida, tinha o carro, poderia encontrar outras soluções não tão extremas. Tendo a vida, você consegue fazer muitas outras coisas. Sem a vida, você não tem mais chance de mudar nada, tá? Aí eu te falo, você tem aí uma casa,
Né? Imaginar aqui uma casa na roça igual essa aqui que eu tenho. Você vai ter a casa penhorada? Você sabe que a sua mulher vai penhorar a sua casa? Vende a casa. Compra uma casa em uma comunidade, você não paga água, você não paga luz. Às vezes não precisa nem de um contrato de compra e venda. Tendo a prova ali, gravado ou por conversa, que você comprou o imóvel, a própria facção impede que a pessoa venha te tomar a casa depois porque você não tem um contrato. E sem o contrato de compra e venda, o Estado nem consegue localizar a casa. Não tem escritura, não tem nada. Você não vai pagar aluguel, não vai pagar água, não vai pagar luz. Vai continuar vivendo, tá? Não vai perder o que você tem de mais precioso. E o melhor, você não vai deixar o Estado tomar a sua casa para dar dinheiro para sua ex-mulher. Tem muito jeito de você sair dessa justiça. Eu tô vendo direto. Tô falando aqui com vocês assim, ó, papo de amigo, tô vendo direto em fóruns. Os caras no fundo do poço. O cara, eu não tenho mais dinheiro para pagar. Eu sofri alienação parental, eu tô tomando quetiapina, eu tô em depressão profunda, eu perdi meu filho, eu perdi tudo. Eu não tô mais conseguindo pagar pensão porque eu perdi tudo. Eu gastei 10 mil com advogado. Aí o cara quer já logo partir dessa pra melhor. Bicho, vai, muda de estado. Você não é homem pra mudar de estado? Agora eu vou apelar pra tua masculinidade. Você não tem coragem de pôr uma mochila nas costas e começar do zero? Você já perdeu sua casa por causa de uma denúncia falsa. Você já perdeu seu filho. Você vai aceitar ser extorquido pelo Estado? Bicho, muda de estado, começa a sua vida do zero, arruma um emprego sem carteira assinada e você vai viver normal, andar normal na rua. Vida normal, cara, vida normal, tá? Tô falando baseado em vários casos reais. E mexo com isso desde 2017, não é desde ontem. Enfrente o Estado, pratique a desobediência civil. Isso é o melhor que você pode fazer se você chegou lá no fundo do poço. Olha pra cima que ainda tem luz. Valeu, abraço e até a próxima.